apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 16. Quero pedir aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus, e peço também àqueles que estão acompanhando pelas vias da internet que assim também procedam, permaneçam com as suas Bíblias abertas para que possamos ter a compreensão do texto que será lido. 1 Timóteo 4, de 6 a 16. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra que está diante de nós, Pai. Sabemos que é uma palavra que tem poder para modificar a nossa vida. No entanto, Senhor, dá que não nos prendamos somente à letra, mas dá-nos a assistência espiritual nesta hora, Senhor, para que possamos ter um entendimento espiritual da tua palavra, Senhor. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, o jovem Timóteo. Ele tinha aproximadamente 30 anos, e para o contexto da época, 30 anos ainda era jovem, até porque aqueles que estavam à frente das comunidades cristãs eram líderes já com a idade mais avançada. No entanto, o apóstolo Paulo recomenda Timóteo para ser pastor na cidade de Éfeso, dando a ele uma grande responsabilidade, tendo em vista que a igreja cristã em Éfeso já era uma igreja de grande relevância. E o apóstolo Paulo então escreve essa primeira carta. Na verdade é uma carta pastoral, que traz consigo lições tão preciosas para a nossa vida. Ele escreve abordando aspectos que ele julga serem essenciais para que ele, Timóteo, seja um instrumento de Deus aprovado. O apóstolo Paulo
fala da importância de Timóteo se apresentar diante de todos como exemplo de fé, como exemplo de devoção, como exemplo de conduta cristã. Até porque o apóstolo Paulo entende que o exemplo de vida piedosa desviará de alguma forma a atenção do povo que estava impressionado com as heresias da época, do gnosticismo, né? Nós já falamos aqui a respeito do gnosticismo. E o apóstolo Paulo entendia que a vida piedosa estaria atraindo a atenção daqueles que de alguma forma estavam inclinados a olhar para o gnosticismo, né? Impressionados com os erros, com os equívocos das heresias da época. Eu gostaria de trazer diretamente alguns destaques extraídos do texto que nós lemos, razão pela qual nós pedimos que os irmãos permanecessem com as Bíblias abertas, porque assim nós estaremos crescendo não naquilo que porventura eu venha a achar, mas crescendo naquilo que está na palavra de Deus, porque isso é o que conta, é aquilo que há na palavra de Deus. E nós destacamos algumas coisas que julgamos de grande importância para a nossa vida. Logo no versículo 6, nós encontramos algo que nos chama a atenção. Quais são as coisas que devem ser ensinadas? Ora, o apóstolo Paulo diz, expondo estas coisas aos irmãos. Que coisas? As coisas que estão entre os versículos 1 e 5. Destacamos, por exemplo, os versículos 4 e 5, que Paulo diz da seguinte forma: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ora, o apóstolo Paulo está combatendo o quê? Aquelas superstições de que algumas coisas eram proibidas, que algumas coisas que eram evitadas. E se você ler os versículos anteriores, de 1 a 3, você vai perceber que aqueles erros, aqueles equívocos, aquelas superstições estavam entrando dentro do contexto cristão. Aí o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, olha, ensina esse povo que Deus santifica todas as coisas, que Deus tem poder para santificar tudo que Ele criou, que tudo que Ele colocou diante de nós pode ser santificado. Ainda no versículo 6, nós encontramos, não é? Serás bom ministro, se expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé, da boa doutrina que tens seguido. Quais são as coisas que devem ser ensinadas? Que Deus santifica todas as coisas, que o alimento é a fé cristã, as consequências da fé cristã, a doutrina, que quer dizer o ensino, a palavra didascalia, que é a palavra original para doutrina, que na verdade no literal é ensino do evangelho da graça. Isso na verdade é o que deve ser ensinado. O que mais? Ainda no versículo 6, ele diz, a boa doutrina que tens seguido. E nisso nós encontramos que o que deve ser ensinado é também o testemunho que tens seguido. Você deve, portanto, Timóteo, diz o apóstolo Paulo, ensinar aquilo que você segue, ensinar aquilo que você crê, ensinar aquilo que você vive, ensinar aquilo que você de fato faz. O mero discurso tantas vezes é ofuscado pela maneira equivocada que vivemos. Por isso Paulo enfatiza essa ideia. Você deve ensinar aquilo que você segue. A igreja cristã tem o papel de ensinar o evangelho que ela crê. O evangelho enquanto poder de Deus. O evangelho que tem poder para modificar a vida do homem a partir de nós. Há um cântico que nós cantávamos em tempos idos que diz: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Ele mudou o meu. Então,
é necessário sermos mais que pregadores. É necessário que nós sejamos vivenciadores do Evangelho. Do contrário, aquilo que nós falamos será completamente ofuscado pela nossa própria vida. Destaco ainda o versículo 7. A grande verdade é que o versículo 7 é uma espécie de antítese do versículo 6. O oposto do versículo 6. O oposto do que deve ser ensinado está justamente no versículo 7. Vejamos, diz assim o versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Fábulas profanas. Parece uma expressão tão forte, não é? Mas sabe quais são as fábulas profanas? Fábulas profanas são doutrinas diferentes. Simplesmente isso. Tudo que vai além do Evangelho, tudo que está fora do Evangelho, tudo que vai além ou não tem como base o Evangelho é fábula profana. Essas fábulas são abraçadas por velhas supersticiosas. O apóstolo Paulo, então, fala a respeito de pessoas que eram tão enraizadas na falsa doutrina que se tornaram como o que? Caducas. Não pode mais receber, porque abraçaram as superstições da época. Ainda no versículo 7, nós destacamos que o nosso dever é o de nos exercitarmos pessoalmente na piedade. No final do versículo 7, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Há uma curiosidade, meus irmãos, em relação a essa palavra. Essa primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo poderia muito bem ser chamada de carta da piedade. Por quê, pastor Edson? Em todo o Novo Testamento, nós temos a palavra piedade, tá? Nós encontramos a palavra piedade 15 vezes. Das 15 vezes que nós encontramos no Novo Testamento, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Das 13 que o apóstolo Paulo escreveu, 9 estão na primeira carta de Paulo a Timóteo. É uma carta que poderia ser chamada de carta da piedade. Ele diz: exercita-te na piedade. Paulo entendia que a melhor maneira de enfrentar os erros era a vida piedosa, a vida com Deus, a vida com o Senhor. Eu sou um grande admirador da vida e das obras do pastor John Stott. O pastor John Stott era um pastor inglês, teólogo, ele já partiu. No entanto, eu tive o grande privilégio de recebê-lo lá no seminário. Ele esteve conosco no tempo que eu estudava no seminário no Recife. E o pastor John Stott, em uma entrevista, preste atenção que como isso é significativo. Como isso impactou até a minha própria vida, obviamente, do contrário, eu não estaria falando aos irmãos. Pastor John Stott, ao ser perguntado sobre o segredo de ter uma vida piedosa, ele disse: eu oro, eu leio a minha Bíblia e eu vou à igreja regularmente. Obviamente, aquele repórter esperava, quem sabe, respostas mais profundas no olhar humano. E ele disse: eu oro, leio a minha Bíblia e vou à igreja regularmente. Só isso. Como nós complicamos a nossa vida. Como nós tantas vezes achamos que a vida cristã tem mistérios que vão além. Experimenta ler a sua Bíblia diariamente.
orar diariamente, frequentar regularmente o culto. Experimenta isso durante 1 mês, 2 meses, 6 meses. Experimenta. Tantas vezes nós relaxamos com isso e nos apanhamos envolvidos em entranhas deste mundo. E quando nós menos esperamos, olhamos para a nossa família e a nossa família está enfrentando problemas seríssimos. E temos que gastar absurdos com tratamentos especializados para nós, para os nossos filhos. E não olhamos para trás a respeito da nossa negligência em relação àquilo que é tão básico na vida cristã. Meios de graça, orar, ler a palavra, estar nos cultos, participar ativamente da vida cristã. Experimenta. Mas tantas vezes nós achamos muito, não pode ser. Como não pode? Pastor John Stott foi considerado o maior teólogo do seu tempo. E ele disse, eu oro, eu leio a minha Bíblia e eu frequento a igreja. Como é que está a nossa vida? Outro dia eu perguntei aqui na igreja, o que tem lhe impedido de estar na casa de Deus na terça-feira? Será que é algo realmente significativo? Ou você tem feito do culto da terça-feira, de oração, de estudo da palavra de Deus, aquela gata borralheira, não é? A Cinderela, que não é valorizada por ninguém. Mas na verdade, era a mais preciosa de todos na casa. Será que de fato nós temos cultivado os meios de graça como deveríamos fazer? Será que nós temos orado antes das refeições? Será que nós temos dado graças a Deus pelo pão que Ele tem nos dado diariamente? Será que nós temos reunido a nossa família diante da palavra de Deus? Será que nós temos os utilizado? Ou isso gasta muito tempo, pastor? Eu tenho muitas atividades. Eu oro, leio a minha Bíblia e vou à igreja regularmente. Só isso. Muito bem, meus irmãos. Do versículo 8, nós extraímos também um destaque que muito me falou o coração. O destaque é o seguinte, depois leremos o versículo 8. Irmãos, os investimentos nesta vida têm um proveito limitado. Tudo que nós investimos nesta vida tem um proveito limitado, bem limitado. No entanto, o investimento na piedade tem proveito perene, tem proveito eterno. Veja o que diz o versículo 8. Paulo diz a Timóteo o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. O investimento nesta vida tem um proveito tão limitado. Tantas vezes nós investimos tanto em coisas que trazem pouco proveito e nos esquecemos de investir naquilo que de fato é proveitoso para esta vida. Paulo não deixa de dizer que nós receberemos proveito nesta vida, tanto para essa como para a vida eterna. Cultivemos a vida piedosa, a vida com Deus, a nossa comunhão com o Eterno. Que em tudo possamos observar aquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Às vezes nós tomamos julgamento pelo que os nossos olhos veem. E como nós nos equivocamos. É como se você estivesse numa viagem de carro, né?
Muitas vezes eu enfrentei esse tipo de situação, e aí a gente chega numa bifurcação. Aí a gente para o carro, para onde é que eu vou? Aí eu olho uma estrada bonita, toda sinalizada. Asfalto novo, bonito. E eu olho a outra meio esburacada, não é muito boa. Eu falei assim, olha, eu vou na boa, eu vou na estrada boa. Mas aí quando eu vou chegando perto do carro, suponhamos que eu queira ir para Campina Grande. Aí eu chego perto do carro, aí eu vejo uma placa, a estrada boa conduzindo para Patos, na Paraíba. E a estrada que não é muito boa conduz para Campina Grande. Aí eu digo o quê? Eu tenho que ir naquela que, a princípio, no meu olhar, não é tão boa, mas me conduz ao destino que eu preciso ir. Assim é a vida cristã, meus irmãos. Às vezes nós nos deparamos com adversidades na vida cristã, mas é o caminho que nos leva ao céu. É o caminho que nos leva a Deus. E a estrada boa é o caminho que nos leva para um local distante de Deus. Às vezes acontece isso com jovens. Ele olha lá, a moça bonita, tá, mas qual é o objetivo dele? Ele quer ter uma vida cristã, ele quer ter uma família cristã, ele quer ter uma família que teme a Deus. Então, o aspecto físico é secundário. Mais importante é o objetivo final. O objetivo final de ter uma família cristã que está no altar de Deus. O investimento nesta vida tem um proveito limitado. Nunca esqueça disso. Mas o investimento na piedade tem proveito perene, proveito eterno. Ninguém perde. Alguém aqui já disse assim, pastor, eu estou deserto, eu perdi muito tempo orando. Eu gasto, não me serviu de nada. É difícil. Pastor, eu gastei muito tempo lendo a Bíblia. É difícil. Você vai dizer, quanto mais eu leio, mais eu quero me aprofundar naquilo que o meu Deus tem para me falar. Muito bem, meus irmãos. Os versículos 9 e 10, fizemos uma junção até para não sermos tão cansativos, mas os versículos 9 e 10 também me despertaram. Presta atenção. O anúncio do evangelho com fidelidade merece o nosso esforço, merece o nosso labor. Ele merece o nosso investimento. Como é bom nós sabermos que estamos investindo em algo proveitoso. Essa semana eu recebi o relatório da Junta de Missões Mundiais, com o nosso pastor Batista, que está lá na Ucrânia, evangelizando aqueles irmãos que estão sendo vítimas de ataques. E o seu dízimo, irmão, está indo parte dele para lá. A sua oferta está indo parte dela para lá. E aquele pastor agradecendo as igrejas batistas brasileiras que mantêm. E como eu me senti grato, porque nós sabemos que as nossas entradas são limitadas, são poucas. Nossa igreja não é tão grande e nem todos contribuem. Mas eu me senti tão gratificado por saber que aquele investimento chegou, parte dele, lá na Ucrânia, onde pessoas são sedentas do evangelho de esperança. Irmãos, o anúncio do evangelho com fidelidade merece o nosso esforço, o nosso labor. Veja o que Paulo diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, que nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança em Deus, no Deus vivo, Salvador de todos os homens. E onde tem especialmente, você pode ler precisamente dos fiéis.
é a melhor tradução, precisamente dos fiéis. O anúncio do Evangelho com fidelidade merece o nosso esforço, o nosso labor, porque o Evangelho é digno de aceitação, ele merece ser aceito. O anúncio do Evangelho com fidelidade merece o nosso esforço, o nosso labor, porque esse esforço, esse labor é resultado da nossa esperança num Deus vivo. O anúncio do Evangelho com fidelidade merece o nosso esforço, o nosso labor, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os homens, judeus e gentios, precisamente os que creem. Tanto judeus como gentios, aqueles que creem, são salvos. O anúncio do Evangelho com fidelidade merece o nosso esforço, o nosso labor. Tantas vezes nós temos uma visão tão limitada acerca do Evangelho da graça, não é? Eu gosto muito daquele texto que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E às vezes eu fico constrangido porque eu encontro com crentes que são abundantes no conhecimento desta vida, sabem tudo sobre política, sabem tudo sobre futebol, sabem tudo sobre economia, sabem tudo sobre as coisas desse mundo, são abundantes nas coisas desse século, porém não demonstram qualquer tipo de profundidade naquilo que corresponde ao reino de Deus, a obra do Senhor. Tantas vezes somos tão econômicos em nosso tempo, em nossa leitura, em nossa participação na obra do Senhor. O anúncio do Evangelho merece o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa priorização. Avançando, agora versículos 11 e 12. E nós destacamos a partir dos versículos 11 e 12, que a verdadeira autoridade na vida cristã, veja que coisa linda. A verdadeira autoridade na vida cristã é reconhecida pelo padrão de fidelidade. É pelo padrão de fidelidade. Versículos 11 e 12, Paulo diz assim, não é? Ele fala, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A verdadeira autoridade não vem com a idade. A verdadeira autoridade não vem pelo tempo que você se congrega. A verdadeira autoridade não vem pelo fato de você vir ou ter uma ascendência cristã. A verdadeira autoridade é reconhecida pelo padrão de fidelidade. O quanto eu sou fiel, o quanto o Evangelho de fato representa para mim. E Paulo diz, ordena. Ele fala de uma maneira enfática, é uma colocação que traz implicações militares. Ordena, né? E isso é algo interessante, deixa eu só abrir um hiato aqui para os irmãos. Timóteo, tudo indica que Timóteo era tímido. Além dele ser jovem, para a época, tinha no máximo 30 anos, tá? Ele também era tímido. Nós encontramos indícios da timidez de Timóteo. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, né? Deixa aí, vamos lá.
Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, lá nos versículos de 10 e 11, Paulo diz da seguinte forma: se eu enviar Timóteo, receba-o bem, não menospreze. Parece que ele era um pouco tímido. E aí o apóstolo Paulo diz para aquele jovem tímido, não é? Ordena, seja enfático, não deixe que ninguém despreze a tua juventude, ensina, tá? E é interessante isso, nós só podemos esperar resultados após nós ensinarmos. Não é? Eu tenho filhos, eu só espero deles aquilo que eu ensinar. Vocês lembram da experiência de Filipe com o eunuco? Está lá em Atos, né? Lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas Filipe se deparou lá com o eunuco lendo as escrituras no livro do profeta Isaías, e Filipe então perguntou para ele: você compreende o que você está lendo? O que foi que o eunuco respondeu? O eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Então Paulo diz assim: ensina. Meus irmãos, a cada dia que passa, eu sou mais convencido que o caminho do avivamento para a igreja é o ensino. Que o caminho para o crescimento espiritual é o ensino. Não são gritos, não são coreografias, não são jogos de luzes, não são eventos pirotécnicos. É o ensino. Ensina, disse o apóstolo Paulo. Ensina estas coisas. Torna-te padrão dos fiéis. E é interessante essa colocação, né? Sem me demorar tanto. Torna-te padrão dos fiéis. Nós não nascemos padrão. Nós nos tornamos padrão. Que Deus lhe encoraje nessa noite a ser padrão. Padrão dos fiéis. Onde você passar, você ser lembrado como alguém que reflete a graça do Senhor Jesus. Não tem nada mais precioso que isso, irmão. Alguém que pode ser um padrão do Evangelho da Graça. Torna-te padrão. Muito bem. O penúltimo destaque, irmãos, apesar de ainda ter tanto que falar, mas a hora vai longe, a gente volta posteriormente para esse texto em outro dia. Irmãos, o nosso progresso, guarda isso aí, todo mundo quer progredir, né? Todo mundo quer progredir. O nosso progresso depende da meditação e da diligência. O versículo seguinte mostra exatamente isso. Agora, versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Você quer progredir? Então, primeira coisa, medita. A gente está lembrando o quê? Vamos fazer um link lá para o Antigo Testamento? Salmo 1, como é que diz? Para a gente não perder o contexto, versículo 1 também, apesar de eu explorar o 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Glória a Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Você quer progredir? O primeiro passo é meditar. Meditar é saber o que Deus quer lhe falar. É saber o que Deus está falando à sua vida. Medita. Medita
na palavra de Deus. E o segundo passo, ser diligente. O que é diligência? Diligência é o cuidado em cumprir uma missão. Tem cuidado com a vida cristã. Isso é ser diligente. Observa. Exerce cuidado na vida. Medita e ser diligente. Segredo do progresso. Finalmente, irmãos, extraído do versículo 16. O cuidado pessoal, presta atenção, é fundamental isso, irmãos. O cuidado pessoal precede o cuidado com o próximo. Cuida de ti. Versículo 16 diz assim, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Cuida de ti. O homem do ministério é mais importante do que o ministério do homem. O homem do trabalho é mais importante do que o trabalho do homem. Cuida de ti. Tem cuidado de ti. Isso significa, cuida da própria vida. Cuida dos teus valores. Cuida do teu tempo. Quanto tempo a gente tem perdido com coisas banais, fúteis nessa vida? Quanto tempo com tolices em redes sociais? Quanto tempo? Cuida da vida, dos valores, das prioridades. Assim, a tua missão primária terá sempre o olhar prioritário. O que Deus espera de mim? Cuida de ti. Eu tenho convicção plena que tanto a minha família como a igreja que o Senhor me confia será muito mais abençoada se ela tiver um pastor saudável espiritualmente. Eu tenho responsabilidades em relação a mim mesmo. E você que é pai, você que é mãe, você mesmo jovem, cuide da própria vida. Eu concluo, meus irmãos, dando 4 sugestões. Primeira coisa, priorize a sua vida devocional. Coloque isso como prioridade. Segunda coisa, rejeite e combata as fábulas modernas. Quantas são as fábulas modernas? Tudo que contraria a palavra de Deus é fábula moderna, meu irmão. Seja o que for, rejeite e combata. Terceiro, dedique-se ao seu crescimento pessoal. Se você crescer espiritualmente, o seu cônjuge será abençoado também, a sua casa será abençoada, a nossa igreja será abençoada, a sociedade será abençoada, o local onde você está será abençoado. Portanto, dedique-se ao crescimento pessoal e, finalmente, seja um padrão de vida cristã na família, no trabalho, na escola, onde você estiver. Procure ser um padrão de vida cristã, onde você estiver. Nisso, o Senhor será glorificado por meio da sua vida, por meio da sua família, por meio da nossa igreja. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, por tua palavra. Dá que sejamos mais que ouvintes, Pai. Dá que sejamos praticantes da tua palavra, Senhor.
Que a tua palavra não volte vazia, Pai. Que ela encontre lugar em cada coração. Assim nós oramos.